Sábado agitado no Vasco da Gama. Vamos falar muito sobre essa aproximação entre Vasco da Gama e Crefisa. Está dando o que falar. A gente vai falar bastante aí sobre a situação do name rights do estádio São Januário, potencial construtivo, situação da recuperação judicial. Ontem ganhou novos capítulos a recuperação judicial no Vasco da Gama, e a gente também vai falar sobre a situação de reforços e sobre o jogo entre Vasco da Gama e Vitória. Retornamos, estamos em casa. Ontem um engarrafamento muito grande. Ontem a Serra das Araras ficou ali 20 horas paralisada. Foi grave o acidente, mas chegamos em casa bem, graças a Deus. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Vitória. Passar informações importantes aqui para os amigos. O Vasco tem um jogo importantíssimo, conforme eu já havia antecipado para vocês. O Carlos Cuesta não deverá jogar. Ontem o jogador foi a campo, mas treinou com restrições, certo? Vai ser resguardado para o dia 15, para o jogo contra a equipe do Fortaleza. Mas a gente tem notícia boa também. O Matheus França, por outro lado, treinou sem restrições, né? Tem mais chances aí de voltar. O meia se recupera de um incômodo no tornozelo, e o Fernando Diniz também terá o retorno do Barros, que ficou suspenso no último jogo. Portanto, o time do Vasco da Gama, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Hugo Moura e Robert Renan. Puma Rodrigues, Barros, Tietê, Coutinho, Nuno, Rayan e Vegete. Sem mistérios, sem invenção. Vamos ver como que vai ser a performance do Vasco amanhã contra a equipe do Vitória, às 16 horas, no estádio de São Januário. Agora a gente fala aqui sobre um assunto ontem que ganhou muita veemência, porque um grupo ali de 10 atletas do Vasco da Gama ingressaram na justiça contestando o plano de recuperação judicial do Gigante da Colina. Pois é, um grupo ali de 10 atletas contestaram e protocolaram na quarta vara empresarial da comarca do Rio de Janeiro, né, uma reclamação falando ali sobre a forma abusiva que a diretoria do Vasco da Gama está tratando essa situação. Existe uma cláusula lá, cláusula 4.2, que apresenta nulidade ao impor deságio de 92%. Vários jogadores não aceitaram. O Olímpia do Paraguai, que também é credor do Vasco da Gama, também se manifestou falando aí do tratamento desigual com relação à situação aí de credores. O próprio Valdir Bigode ontem veio a público e disse que o Vasco ainda deve dinheiro a ele. Então a gente fica preocupado com essa situação aqui da recuperação judicial, a gente colocando na tela para você, torcedor cruzmaltino, certo? Ficar preocupado porque essa semana agora a gente vai ter a primeira reunião aí com os credores, né, a Assembleia dos Credores aí, serão 2 reuniões. Se não for aprovado, aí o Vasco vai entrar em estado de falência. Pois bem, a gente continua aqui o nosso vídeo para a gente falar sobre a situação do potencial construtivo. Ontem, a Prefeitura do Rio de Janeiro,
da cidade do Rio de Janeiro e o Vasco assinaram um termo definitivo de transferência do potencial construtivo, certo? Cerca ali de 500 milhões de reais para que o Vasco possa simplesmente fazer a reforma do seu estádio. E quem se manifestou ontem, né, foi o Renato Brito, que é o cara que está cuidando dessa pasta, juntamente com o Pedro Paulo, presidente aí do Vasco. Vamos ver o que eles falaram, certo? Para a gente poder dar continuidade. Então a gente coloca aqui para vocês aqui, ó, primeiro a fala do Renato Brito. Mais um histórico para o nosso clube. Hoje, o presidente Pedrinho assinou junto com o Pedro Eduardo Paes o termo de transferência definitivo do processo construtivo, que é o documento que vai permitir que o Vasco, de fato, faça a venda em definitivo do potencial. Então, a gente queria agradecer muito ao Pedro Eduardo Paes, secretário Guilherme Schroeder, secretário Berrante, a Câmara Municipal dos Vereadores, na figura do presidente Caiado, na figura de Alexandre Esquerdo, e todos os órgãos, membros e pessoas que ajudaram nesse processo. A gente sabe que foi longo, mas foi um processo muito criterioso e hoje chegou ao seu final. Tá bom? Obrigado, um abraço, saudações vascaínas. Então tá aqui o Renato Brito falando sobre, e também quem falou foi Pedro Paulo. Pedro Paulo, feliz da vida, né? Na boa, é esse sorriso, né? Quando o presidente tem que aparecer para outras situações, ele se esconde como é de praxe. Então vamos lá, vamos ver o que o Pedro Paulo falou. Primeiro, quero agradecer ao presidente Caiado, da Câmara dos Vereadores, ao prefeito Eduardo Paes, ao Esquerdo, todo o trabalho e a dedicação que foi feita durante esse período para que a gente pudesse ter realmente a assinatura definitiva do potencial construtivo, finalizado hoje. Então, o Vasco com direito de venda do potencial é um marco na história do Vasco e a gente espera, obviamente, o mais rápido possível poder dar início às obras, realmente realizar o sonho dos torcedores vascaínos. Então, meu agradecimento é especial ao prefeito Eduardo Paes e todos os membros que participaram desse projeto, tá? Saudações vascaínas. Agora o Vasco da Gama estendeu, né, o prazo aí para a compra desse potencial construtivo até dezembro. O Vasco tem um acordo apalavrado com um dos sócios da Sodopar e o Vasco aí deve começar a obra aí em dezembro, se tudo correr bem. Inclusive, né, a Portuguesa da Ilha deixou o estádio à disposição do Vasco da Gama. E por falar na situação do estádio, a gente ontem também tomou conhecimento sobre o interesse da Crefisa pelo name rights do estádio de São Januário. Houve uma aproximação muito grande aí entre a Crefisa e o Vasco da Gama nos últimos dias, né? E a situação é a seguinte: o empréstimo ele ainda tem que ser aprovado. O Vasco tem um limite de crédito aí já aprovado pela Crefisa de 80 milhões. O Vasco deu como garantia 20% aí da sua SAF e, inegavelmente, a Crefisa já exerce um poder sobre o Vasco, sim, porque, por exemplo, se o Vasco tiver que vender aí a SAF, tem que passar aí pelo cunho da Crefisa. Essa situação aí hoje, né, do name rights, seria cerca de 500 milhões de reais. Esse dinheiro do name rights, né, diferentemente do dinheiro do potencial construtivo, o Vasco poderia colocar também para reforçar o elenco para o próximo ano. O Vasco que tem negociações aí em curso aí com Brian Rodrigues, também com o jogador Zapelli, certo? São negociações que é tratada com muito carinho aí pelo Ademar Lopes. O Vasco que já tem um pré-contrato aí também já assinado aí com o Alan Saldívia. Então, assim, né, a gente fica na expectativa para que a gente tenha um ano melhor no que vem. Agora, essa situação da recuperação judicial preocupa e preocupa por demais. A gente vai falar muito sobre isso no nosso vídeo, na par da noite, na nossa live, porque hoje vai ter live, tá bom, pessoal? Agradeço pela sua atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!